Primeiramente, a presença da terapeuta Dircélia. Muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer também a disponibilidade do nosso acadêmico Nicolas, né, que vai ser o entrevistador. Agradecer a presença das colegas aqui da comissão organizadora também. A plateia, né, que está nos assistindo. E também o pessoal de casa que está vendo pelo YouTube. Bom, então, hoje nós teremos uma entrevista, né, com a terapeuta Dircélia, falando sobre alguns temas, o principal tema seria a terapia holística, né? Eu sou a professora Tássia, sou coordenadora do curso de Estética das Faculdades Magsul, e hoje nós também teremos um sorteio no final, tá? Então, para quem está assistindo, vamos aguardar até o final, que no finalzinho a gente vai fazer um sorteio pelo sorteador do Google, tá? Com os nomes de todas as pessoas presentes hoje, certo? Bom, o que a gente vai sortear? Lá no espaço terapêutico Bem-Estar, onde a terapeuta Dircélia, né, trabalha, ministra suas terapias, nós teremos 2 sessões de terapia, né, de terapia holística, dentro do sorteio. Alguns produtos da marca Seitu, certo? Seitu, que seria um batom líquido, um batom cremoso, um lápis de sobrancelha, um sabonete líquido, um pó compacto e um blush. E produtos também da OmniLife, 2 produtos Ego 10, tá? Então, são 8 produtos, né, contando já com 10 produtos, contando já com os procedimentos, que serão sorteados no final, certo? Então, eu peço que vocês fiquem até o final, porque também após a entrevista nós teremos um momento, né, Dircélia, um momento holístico, que vai ser muito bom aqui para todo mundo, acredito, né? Vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Obrigada. Bom dia, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico do 3º semestre do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Magsul, e eu gostaria de apresentar a nossa terapeuta Dircélia Francisca Dias Cássia. Bom dia. E ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, da terapia holística, tratando sobre a importância da terapia holística em tempos de pandemia. Bom dia, Dircélia. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Tássia. Gratidão pelo convite. Estávamos já há algum tempo, né, discutindo, falando sobre essa entrevista, esse momento maravilhoso, porque onde há aquela expectativa do aprendizado, há tudo, e isso é muito bom. E a gente tem que estar sempre disposto a aprender, né? E aprendemos a todo momento. Além de terapeuta, eu sou professora há mais de 19 anos, sou professora de língua portuguesa, servidora pública, e a terapia holística, ela é fantástica, e nessa época de pandemia tem atendido casos de síndrome do pânico, depressão, abuso, então são casos, situações assim extremíssimas, e o que a gente observa muito nessa pandemia é o quanto essas situações, elas são urgentes de serem tratadas, de serem vistas com muito amor, com muita atenção por quem atende. Certo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde podemos encaixar a terapia holística no nosso tema, por exemplo, do curso de Estética e Cosmética? Essa pergunta é excelente. Bem, quando a gente pensa na estética, a gente pensa no exterior. Vocês que vieram para a formação de estética, tá ligado? Vocês que vieram para a formação em estética e cosmética, vocês se deparam com a situação do ego. Muito o lado externo. Isso é bom? Sim, numa medida legal é sim. Mas, para que, ao final de todo esse processo, todo esse trabalho que a Faculdade Magsul está disponibilizando a vocês, com a coordenação da professora Tássia, vocês compreenderem que a pessoa ela tem que ser vista em seu todo, e aí a gente entra no holístico, né? O que é holístico? É a integral.
o ser humano como uma forma integral. Então, quando você for fazer um procedimento nessa pessoa que vai até você, a sua clínica, até onde você trabalha, e você conseguir olhar na pessoa, e não somente para a sobrancelha que tem que passar pelo procedimento, né? Pelas gordurinhas que têm que ser reduzidas, pela drenagem que tem que ser feita, mas observar ela como um todo. Tratar ela interno, né? Muito bem. Mente e corpo. Então, aí que está a importância da terapia holística dentro da formação de vocês. Porque vocês não vão olhar a pessoa de uma forma superficial. Onde é que apresenta esse ego? Onde é que está o problema dentro de quem acredita que, indo fazer um procedimento, vai ficar maravilhoso, maravilhosa, só externamente? Então, você, enquanto acadêmico, vocês, meninas, né, vocês que estão na formação, precisa ter esse olhar holístico. E isso é muito importante. Que muitas vezes a paciente, né, ela está sabendo que ela vai ter que fazer os procedimentos estéticos, mas muitas vezes ninguém pergunta para ela se ela está pronta para isso, né? Se ela já está, por exemplo, sendo tratada por dentro, a mente dela, porque às vezes as pessoas falam para ela que ela procura isso, só que está agredindo o emocional dela, né? Que tem que, primeiramente, tratar, manter o equilíbrio. A pessoa tem que querer fazer isso a partir dela pela saúde mental e física também, né? Perfeito, Nicolas, é bem isso. O que acontece? A pessoa ela vai passar por um procedimento, né? Vamos imaginar que você já lá adiante, você já atendendo, e essa pessoa, ela acredita que com aquele procedimento a vida dela vai mudar da água para o vinho. Está errado. Se ela não consegue lidar com as questões emocionais, psicossomáticas, como que esse procedimento vai ajudar? Ela vai querer fazer outro. Tem pessoas que elas são cheias de procedimentos estéticos, porque, na verdade, o que ela quer é mudar o interior. Então, ela procura no exterior aquilo que ela não consegue. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Na maioria dos atendimentos terapêuticos, quando eu peço para a pessoa fechar os olhos, gente, eu começo e termino, dependendo da pessoa, pedindo para que ela se mantenha de olhos fechados. O olhar aqui fora é tão grande, que ela não consegue olhar o seu interior. Ela fica preocupada como que ela tá, né? Tipo, ela fica preocupada se tem alguém olhando para ela, é um monte de alfinetadas, não é nem olhadas, né, na verdade. E aproveitando aqui o tema, a Maria Ana, do 5º semestre, ela fez uma pergunta, tá? Existe tipos de terapia designado, tipo, existe tipo de terapia holística designada para cada pessoa? Não, aí a gente colocaria a terapia holística como algo compartimentado, como gavetinhas, e não é assim. Cada ser humano é um universo. Todos nós temos metabolismo, organismos diferentes, e claro que vai diferenciar de uma pessoa para outra. Às vezes eu faço um procedimento de magnetoterapia com você, por exemplo, que são esses ímãs de neodímio, né, onde eu vou tratar um problema emocional e, de repente, a outra pessoa ela vem com um problema parecido ao seu. De repente, magnetoterapia para aquela situação não vai ser válida. Eu vou ter que trabalhar um outro procedimento. Isso daí vai por intensidade, por exemplo, como eu posso dizer, problema do paciente? Vai depender de como essa pessoa está se posicionando ali, dentro da anamnese. Certo. E a mesma acadêmica, a Mariana, ela fez outra pergunta. O corpo responde na primeira sessão? A gestante, por exemplo, pode realizar esse tipo de terapia? Aí nós temos duas perguntas em uma. Então, vamos lá. O corpo responde na primeira sessão? O corpo não só responde na primeira sessão, como nos primeiros minutos, como nesse processo da pessoa estar ali, estar disposta a se ajudar. Quando você está na permissão, todo e qualquer procedimento vai funcionar. Ao contrário, é como se você cruzasse os braços e deixasse que o outro fizesse por você aquilo que você precisa fazer. Aí não vai dar certo. E a segunda pergunta, que foi No sobre... caso, se as gestantes, né, podem realizar esse tipo de terapia. Sim, como a terapia holística, que está dentro das práticas integrativas e complementares, a terapia holística, ela tem uma infinidade, são várias técnicas, algumas ela não pode. Por exemplo, ventosa terapia.
vai promover, vai fazer uma ventosa que é a cocção, né? Vai fazer na barriga de uma grávida? Não dá, não pode. Então, vai depender muito da técnica a ser trabalhada aí, e o terapeuta vai ter que ter esse olhar, Certo. Então, né? por exemplo, para nós, esteticista, eh, reforçando que é sempre necessário fazer uma bela de uma avaliação, né, seguir os protocolos no caso de uma ficha de anamnese, porque às vezes pode estar gestante ou até mesmo ter algum tipo de patologia também na superfície da pele, né, também que não posso fazer, certo? Isso, perfeito, é isso mesmo. Tem que fazer toda essa observação, fazer os questionamentos, observar como essa pessoa se posiciona, está nesse momento, se tiver alguma infecção, algum problema na pele, né? Ela não vai poder passar por alguns procedimentos, porque é arriscado tanto para quem aplica como para quem recebe. Agora eu vou fazer eu vou entrar em outro tema, tá bom? No caso seria o seguinte, qual que é a terapia holística, a importância da terapia holística, perante a pandemia do Covid-19? Uma pergunta muito boa também. Bom, eu estou em diálogo com o membro do Conselho Nacional de Saúde, que é a Simone Leite, que gentilmente enviou material para mim, porque foi solicitado a ela que nos desse informações que a gente sabe que são efetivas dentro dessa época da pandemia. E ela que deve estar me assistindo, gratidão. Então, o que é nos passado? Houve uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde, lá no dia 21 de maio, eles tiveram reunião em abril, onde o Conselho Nacional de Saúde solicita aos governos federal, municipal e estadual esse olhar sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Então seria uma implantação do PIX, né, que é a terapia pelo SUS, seria isso? Então, dentro do SUS são 29 técnicas. Essa discussão ela começou lá em 2006, mas vem bem antes. 2013, 2014 foi quando, então, chegaram as 29 técnicas. São várias técnicas, yoga, ayurveda, reiki, enfim, são várias técnicas. E essa discussão do Conselho Nacional de Saúde vem fazer o quê? Para vocês que estão na formação aí de estética, principalmente, estar trabalhando isso dentro da formação, para que os conselhos possam ter ali dentro pessoas que possam proporcionar, ter situações ali propositivas, para que a holística, para que as práticas integrativas estejam aí na sociedade, nas comunidades, porque vai reduzir, segundo ela, reduz até em 40% os gastos com medicamentos alopáticos, e isso é fantástico, gente. Nossa, bacana. No caso, a Vanessa Cáceres, do terceiro semestre, ela quer fazer uma pergunta para você que abrange no tema do Covid, certo? Existem relatos de pessoas que encontraram benefícios durante a pandemia? E quais são esses benefícios, no caso? Nossa, são vários relatos. Tanto é que no meu Instagram tem alguns depoimentos que o rapaz que cuida, né, colocou lá, disponibilizou, casos de pessoas que tinha muito, muito medo, pessoas que tinham ciatalgia, porque aquele medo do futuro, dentro da metafísica da saúde, não sei se vocês já viram falar, ali vai aparecer esses casos de pessoas que, desde um dedinho que dói, tem um porquê. Então, nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Então, assim, tudo que está em desequilíbrio tem um porquê. Eu tenho alguns relatos, no caso, particulares meus e até mesmo aqui dentro da faculdade, onde diz que a pandemia, realmente, né, há tantas pessoas que ainda não tiveram o contato com o vírus e quem já passou por ele, fica com um estado emocional bem abalado, certo? E até mesmo que está afetando o emocional e o psicológico da pessoa, certo? Então, no caso, a terapia holística seria um coringa, por exemplo, assim, para tratar sobre esse tema, certo? Fantástico. Eu tenho exemplo aqui com os óleos essenciais, tá? Óleos essenciais e também, pelo Luz da Serra, gratidão, Bruno Gimenez, do Sul, né? Esses daqui são óleos, são sprays fitoenergéticos, e eu vou mostrar para vocês, apresentar para vocês o que aconteceu. Em 2 casos de pessoas que tiveram Covid, pedindo para que elas aspirassem os óleos essenciais, elas diziam sem olfato, elas não sentiram os óleos essenciais. Gente, óleo essencial é puro, é um óleo puro de plantas. Curiosamente, eu fiz a aspersão,
borrifei na cabeça da pessoa o spray fitoenergético. Dircélia, que cheiro maravilhoso de erva doce. Uau! Como pode melhorar? Então, achei fantástico. Hoje, inclusive, eu tenho, né, para vender. Por quê? Porque eu vi realmente a diferença na vida das pessoas, funciona, e não foi nenhum nem dois casos. Por quê? Esse daqui é a energia das plantas. Nossa, a energia das plantas tem energia, é um ser vivo. Então, funciona, é maravilhoso. É que também hoje em dia, né, com essas tecnologias químicas, né, o corpo já está saturado de tanta coisa, como eu vou dizer, industrializado, né? E aí, quando você recebe algum tipo de material ou medicação que seja natural, provavelmente a reação deve ser outra, com certeza. Aproveitando, no caso da pergunta que eu fiz da implantação no sistema SUS, a Liz Caroline, do primeiro semestre, existe um curso específico para esta terapia? O profissional de estética pode trabalhar com ela? Tipo, caso são duas perguntas, né? Isso. Então, vamos à primeira pergunta. Bom, gente, se vocês forem buscar na internet, hoje tem um mundo, ou seja, tem muita informação sobre cursos, formações em terapia holística. Eu vou ser bem sincera, enquanto professora, principalmente. Enquanto professora, a gente deve, ou pelo menos espera-se que seja um pesquisador, certo? Então, você vai pesquisar, você vai buscar informações, o currículo desse facilitador, dessa pessoa que está ministrando cursos. Em Mato Grosso do Sul, nós temos vários facilitadores. Eu fiz mais de 350 horas só em uma única formação, sem contar as outras formações em holística. Então, assim, eu tenho esse olhar criterioso, porque, infelizmente, há de tudo no mercado. Há aquelas pessoas que querem só vender e aquelas que fazem um acompanhamento, né, do trabalho que está realizando com você. É que tudo que você for fazer, você tem que fazer com carinho e amor, né? Pegar dedicação mesmo. E no caso, o profissional de estética, ele pode trabalhar com isso? No caso, seria útil mesmo? Aliás, sabemos que o profissional de estética trabalha com massagens, né? Tem o seu espaço que transmite paz, no caso, porque tudo que a gente mexe com o corpo, né? Como você havia falado no início, tem que trabalhar de dentro para fora. Então, é uma terapia legal para o esteticista trabalhar? Perfeita a pergunta. Vejam bem, pessoal, a terapia holística ou as práticas integrativas e complementares, ela é autorregulamentada. Ela é reconhecida pelo MEC. Então, são cursos livres. Você pode fazer, você é de estética, você é de engenharia, enfim, você é do magistério, qualquer pessoa pode fazer o No curso. seu caso, você é professora de língua portuguesa, correto? E agora terapeuta Sim. holística. Então, qualquer pessoa pode fazer, não tem essa questão de, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Até porque, vou passar para vocês em primeira mão, para quem está assistindo, eu fui convidada pela Universidade Federal do Paraíba a ser voluntária representando a região Centro-Oeste. Meus parabéns. Obrigada. Representando essa região num curso de formação, aperfeiçoamento em terapia holística. Esse curso já está ocorrendo, é fantástico, e a proposta deles é para uma especialização e também um mestrado, tá, gente? E agora, um tema, no caso. Como que você vê a terapia holística aqui na fronteira? Tipo, você acha que ela está fluindo bem? Você acha que pode ter uma procura maior? Ou o que você acha que a gente possa fazer para expandir esse tipo de terapia aqui? Bem, Nicolas, a partir do momento que eu resolvi abrir um espaço terapêutico, eu resolvi me alinhar com todas essas questões burocráticas, de manter o espaço totalmente organizado, tanto é que eu acabei de fechar agora um convênio com o SESC. Então, a pessoa que pratica esportes lá no SESC vai ter um desconto comigo, com a OAB também, Mato Grosso do Sul. E o que acontece? Infelizmente, o que ainda pesa ou não ajuda tanto na divulgação dos terapeutas que aqui existem, aqui na fronteira, é a questão mais burocrática, essa questão realmente dos encargos, tá? Então, isso daí pesa muito. Eu, no caso, eu pago uma CRT, que é uma certidão de autorregulamentação da terapia holística. Eu tenho a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, também sou afiliada à Academia Brasileira de Ciências Naturais.
e faço parte da Sociedade Livre de Terapeutas e Mestres. Também sou mestre em Reiki, Reiki Usui, Reiki tibetano e Reiki Karuna. Então, pessoal, para vocês terem ideia, eu consigo essas parcerias, eu consigo, de repente, uma parceria com a Magsul, por que não? Consigo essas parcerias porque eu tenho tudo muito bem regulamentado. Os demais colegas, infelizmente, por conta desses encargos, eles se veem na dificuldade. Eu tenho meu espaço próprio, e quem paga aluguel? Fica difícil, tá? Mas nós temos, sim, vários terapeutas, não vou citar nome, alguns deles estão assistindo, que falaram que iriam se dedicar a assistir, porque o tempo é curto realmente. Então, assim, gente, é isso que eu peço a vocês que estão na formação, para que vocês divulguem a terapia holística. Imagina você poder ir em um posto de saúde, ao invés de você sair de lá cheio de medicamento, porque você sentiu dor, você teve um mal-estar, você vai sair de lá, de repente, receber um reiki, vai conseguir dormir bem, aquela insônia vai passar, você vai se sentir bem com você, e o remédio ele vai ficando para trás, porque o importante é você trabalhar de forma natural. Certo. A Karina Vargas, né, do primeiro semestre, ela fez 2 perguntinhas. Quais são os tipos de terapia holística? E quais são presentes mais fortemente aqui no estado, no Mato Grosso do Sul? Bom, nós tivemos uma leva grande de terapeutas fazendo as formações em Barra de Axis. Eu tenho um caso aqui do Magsul, inclusive, que eu atendi, que foi muito curioso, foi muito interessante, que a acadêmica ela passou pela sessão de Barra de Axis aqui, né? E foi um momento que ela... Eu já passei e é uma experiência sem palavras, tipo assim, é muito bom. Então, Barra de Axis, dentro de Barra de Axis, Gary Douglas, né, que é um norte-americano, ele criou essa técnica. Dentro de Barra de Axis, nós temos várias outras. Aí tem um fundamento que agrega todas elas. E, assim, é impressionante como que ela ajuda, porque são 32 pontos na cabeça, e não é pontos, é só a ponta dos dedos que são colocadas na cabeça da pessoa e fica ali por algum tempo em pontos estratégicos e vai ajudar a trabalhar traumas e bloqueios. Dentro do Barra de Axis, que formação que eu tenho, tem MTVSS, o caso de um ciclista que sentiu muito mais fôlego, muito mais disposição, ele aumenta a imunidade. O facelift, que é o botox energético, para vocês da estética, fantástico, 27 pontos, né? Então, para você ter ideia, hoje no Mato Grosso do Sul, as pessoas, nós temos muitos terapeutas que estão sendo facilitadores, estão dando essas formações. Eu estou aí me programando já para algumas formações, né? E das formações vai vir aqui a radiestesia, que já a gente vai falar sobre, tá? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo no Mato Grosso do Sul. Na fronteira já está melhorando, mas, assim, a gente precisa mesmo dessa questão da burocracia, reduzir, né? Eu tenho conversado, assim, com autoridades nesse sentido de ir discutindo essa proposta. O legal seria também, como você falou que chega até as empresas e os locais, né? Vejo que muitas empresas estão evoluindo aqui na fronteira, trazendo alguns tipos de terapia para os seus funcionários, e seria uma excelente questão tocar nisso, né, dentro de algumas empresas onde tem bastante pessoas, que às vezes o trabalho fica cansativo, só vai desgastando a pessoa, estresse, né, tudo. Bacana implantar dentro de uma empresa essa terapia, certo? Sim, sim. Inclusive, o que acontece, dentro dessa questão da empresa, dentro dessa questão com o outro, eu tenho formação, inclusive, em mediação de conflitos, onde eu atendo casais, onde eu atendo casos de empresários que não conseguem lidar com aquele funcionário ou vice-versa. Então, assim, gente, é uma gama de possibilidades. Olha só, eu gostaria de pedir para você comentar um pouco sobre a terapia holística e a sua importância. E o que está, por exemplo, assim, o que mais te toca, sabe? Qual a parte que você mais gosta de trabalhar? Então, eu fiz várias formações pelo Instituto Shinuma, Campo Grande. É uma empresa, inclusive, que eu super indico pela seriedade. Eu brinco assim que os japoneses eles são muito presentes em minha vida, e eles trabalham assim com a seriedade incrível, trazem profissionais dos grandes centros assim que trazem, olha,
Cada curso maravilhoso. Eu estou com ele desde 2018, e foi 2018 que eu iniciei, inclusive, o meu espaço, né? Trabalho no espaço. E assim, gente, o que eu vejo dentro dessa questão, para que lado que eu vou cair mais, né? Para que lado que eu vou, que, nossa, me mexe, né? Então, vamos dizer assim, eu estou dentro da massoterapia. Eu não me conheço massoterapeuta, e aí a gente entra num fato legal, numa situação legal. Agora mesmo vai ter uma formação de terapia visceral. Aí também um convite para vocês, Caio deve estar me assistindo. Então, fantástica, né, gente? Já pensou se trabalhar, se saber que você vai ajudar o outro por meio de processos, né, viscerais, de toques, enfim, terapia manual, maravilhoso. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Já fiz mobilização neural com o Matheus Parra, de São Paulo, já fiz, inclusive, biocranial com a doutora Cláudia, que é presidente de quiropraxia no Brasil. E, assim, sou muito grata a eles, trabalho muito biocranial, né, que é a crânio sacro, que é uma terapia que vai ajudar nesse fluxo das vértebras, enfim. O crânio, ele consegue, entre aspas, respirar melhor. Então, o processo é fantástico. E, assim, hoje, eu me vejo, assim, bastante nas energéticas. Até porque eu vou falar para você, eu já atendi casos de pessoas que chegaram e disseram, Célia, pelo amor de Deus, eu preciso de uma massagem. Eu preciso de uma massagem, eu estou esgotado, estou esgotada. E durante a anamnese, você percebe que o problema da pessoa é emocional. É muito emocional. Então, eu posso até manipular, eu posso até tratar o corpo dele, o físico, mas a questão ela está bem além disso. E aí, durante a sessão, com técnicas energéticas, a pessoa sai, Dircélia, eu estou flutuando, Dircélia, está bocejando, está com sono. Nossa, o que é isso? Dormi bem. Ah, não estava tendo uma conversa legal com o esposo, com a esposa. Estava me sentindo mal, e agora a gente consegue conversar. Olha, gente. É como se fosse alongar o pavio, né? Bem isso, bem isso. Olha, agora que nós vamos entrar, né, em alguns temas da terapia, eu queria fazer mais 2 perguntas. A Daiane Xavier, do primeiro semestre, ela quer fazer uma pergunta para você. De modo geral, como se desenvolve as terapias e qual seria a média de tempo das sessões? Ah, tá. Bom, eu até costumo dizer que no espaço terapêutico não tem. Entre uma e outra sessão, as pessoas falam assim, quando vai marcar uma consulta, as pessoas têm o hábito de dizer: eu vou achar para você uma brecha, eu vou ver se eu encaixo. No espaço terapêutico, bem-estar não tem encaixe, gente. Sabe por que não tem encaixe? Porque você foi, de repente, para 1 hora. Eu já alerto para você que, de repente, você pode chegar a 2. Porque o importante para mim é atender você integralmente. Não adianta você chegar lá com a dor de cabeça. Ah, dor de cabeça, descobri que é Resolveu o emocional. problema, né? Então, dá 1 hora, tá? Passa. Eu me preocupo com isso? Jamais. Se a pessoa está bem, não me preocupo com o horário. Segunda pergunta, a Natália Antunes, do terceiro semestre. Existe alguma contraindicação para terapia holística? Então, como já foi dito, né, a gente comentou sobre a questão da contraindicação, a contraindicação da terapia holística ela vai entrar dentro dos procedimentos. Então, a pessoa tem uma afecção na pele, tem um problema na pele, e isso, a pessoa está grávida, ela tem algum problema ali, passou por uma cirurgia também recente, dependendo da técnica, não vai poder ser feita. Então, vai depender, porque são técnicas manuais também, então nem toda pessoa pode passar por aquele procedimento. Certo. E eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a reflexologia e as demais técnicas que tá dentro da terapia. Então, rapidamente, eu vou falar sobre o ser humano que ele é, e tudo que existe é o yin e yang, que é o equilíbrio do ser humano, o bem e o mal. Então, se a gente for parar e pensar, tudo que existe no mundo, tudo que existe na natureza, nós, seres vivos, nós vamos ter aí processos relacionados à cor, que a gente entra na cromoterapia, processo relacionado à música, sons, que a gente entra na musicoterapia. Então, o que acontece? Esse ser, ele é tratado dentro do contexto que ele está vivendo. Como que eu vou ver isso? Como que eu vou trabalhar isso? Nós humanos estamos no meio. E aí decidimos o que vai ser
mais forte, no Mais caso. forte. Aí você entrou com uma palavra muito legal quando você fala meio. Quando você fala meio, a gente entra na questão de ambiente. E para vocês que estão fazendo estética, quando vocês forem organizar o ambiente, a gente entra na ideia do Feng Shui, que significa água e vento, movimento. Então, tem relação o nosso corpo com o ambiente? Tem. A pessoa ser maleável, saber se comportar de acordo com o ambiente. Isso. Então, nós temos aí os chamados 5 elementos. E esses 5 elementos, madeira, metal, fogo, água, terra, esses 5 elementos eles estão relacionados, inclusive, dentro do Feng Shui, com o nosso corpo. Que coisa louca é essa, Dircélia? Sim, as portas representam a nossa fala. As paredes representam a nossa pele. A pintura, né? Pintura, porque a parede, na real, ela é músculo, né? A parte muscular. O teto é um teto rebaixado, ele colabora. A iluminação, então tem que pensar em tudo. Canto sem nada, como que é? Então, se é energia, todos nós somos seres eletromagnéticos, diante dessa possibilidade, os ambientes também têm energia. Então, tem que ser tratado de uma forma integral. Você notou aí que eu fui falar de ambiente quando a gente está falando de corpo? E quando eu falo de corpo, eu estou tratando esses 5 elementos. Então, o ambiente que você abusa da madeira, da cor amadeirada, ela vai ajudar? Não vai ter equilíbrio. Até o formato de uma lâmpada, no espaço que vocês vão criar, vocês vão ter que observar se esse formato, se essa forma como você montou o ambiente vai ser ideal. Vou dar um exemplo. Aí eu vou pegar lá o McDonald's. Por que o McDonald's, a cor preponderante ali é o vermelho? Eu acredito que pelas cores, cada cor causa um sentimento, certo? O vermelho, por ser uma cor quente, fome, sede, o amarelo junto Você pode também. notar que as pessoas elas chegam, retiram o que precisa comprar e saem. Irrita, né, também. Isso mesmo. Se o ambiente fosse mais neutro, no caso, com certeza... Ficaria mais tempo, a pessoa ficaria mais à vontade. Então, até nisso, vocês, quando forem elaborar o espaço de vocês vão ter que observar essa questão do Feng Shui. Eu percebo isso em comerciais de televisão, né? No caso, o poder da cor que ela causa na pessoa. Por exemplo, tocando num tema, você nunca vê um comercial de cerveja com cores azul, branco, né? Com cor fria, né? Já para causar o calor mesmo na pessoa. Você vê verão, você vê praia, amarelo, vermelho, né? Isso daí tem a ver com Tem isso, né? com a cromoterapia, Que com chama essa questão que atenção. chama, sim. Assim como algo gelado, você sempre já coloca uma cor azul, um branco, que bacana. E isso envolve, no caso, o ambiente também, para a pessoa ficar relaxada, né? O ambiente também. Então, se você for observar, o que a cromoterapia faz? O que é cromoterapia? Cromo-cores. Então, a terapia das cores. Então, se você for observar aqui no auditório, ó, quantas pessoas, né? Tudo bem? Todo mundo distante do outro, amém? É assim mesmo? E isso. E aí você vai ver várias cores. Você vai ver o preto, o verde, tem um vermelho ali numa mochila, enfim, tem o preto. Então, você vai observar aqui que essas cores elas não estão aí por acaso, e elas não existem por acaso. Vou dar um exemplo bem fácil. BBB. Vocês já pararam para pensar que o BBB, aquele ambiente do BBB, ele é elaborado justamente para que as pessoas fiquem confusas? Para que elas entrem em discussões? Observaram já a sala do BBB como que é? Cores, né, gente? Muitas cores, muita informação que causa realmente uma confusão mental. E isso é feito propositalmente. Eles estudam isso, eles buscam isso. Tanto que depois eles passam tempo lá e jogam a pessoa dentro de uma sala totalmente branca, sem informação nenhuma. Deve dar uma confusão, né? Um liquidificador na cabeça. Isso porque o branco é a reunião de todas as cores. Hoje nós vamos fazer uma técnica e eu vou falar para você justamente sobre isso. A hora que você tiver qual cor que vem à mente, né? Como é você sair do seu estado mental, racional e procurar se ver sem ficar olhando aqui fora? Porque a gente tem muito disso, né? De ficar olhando muito lá fora. E aí, dependendo do lugar, do ambiente, as cores elas chocam, elas causam. Você acha que, por exemplo, como os produtos são naturais, né? Você acha que num ambiente
é legal você ter a presença, por exemplo, de algo da natureza, tipo uma planta, isso, ou então até mesmo um pouquinho de água, uma fonte d'água, isso causa um relaxamento, né. Isso é legal para o ambiente, principalmente para nós que futuramente queremos ter uma clínica de estética ou atender em algum espaço, né. Isso, e aí dentro do Feng Shui vocês podem observar a quantidade, as quedas d'água, se vocês vão colocar 5, se vocês vão colocar um bambu da sorte, quantas, né, quantos, miolinhos que tem ali, porque eles vêm, alguns deles vêm, que são ornamentais, eles vêm trabalhadinhos em tranças. Então, 5 representa saúde, 3 então eu quero esse. Aí a pessoa, às vezes, com um olhar bem distante, vai falar assim: "Ah, nada a ver isso". Tem lógica, gente. Tudo que existe tem lógica, nada está aí por acaso. Eu queria saber, tem alguma pergunta da Podem, eu tenho mais uma notícia para vocês. Eu não atendo só seres humanos, eu atendo seres animais também. Eu atendo, seres vivos, no caso, né, vamos dizer assim, planta, se a minha planta não está legal, eu vou lá, aplico o reiki. O cachorrinho, 22h30, uma colega, Dircélia, pelo amor de Deus, minha filha está se acabando de chorar, e eu preciso socorrê-lo, tal, Dircélia, me ajuda. Gente, eu fui fazer a radiestesia no cachorro, vocês acreditam? E aí, o cachorrinho, ela não sabia o que o cachorrinho tinha, e o cachorrinho, ele tinha ingerido, ele comeu alguma coisa e aí tinha veneno. E depois da sessão, ele sai, quando ela entra com ele no carro, ele vomita. Aí eu disse a ela: "Eu preciso que você leve a um veterinário". Ai, Dircélia, e agora? Aí dei todo o atendimento ali para o cachorrinho, foi levado ao veterinário, o veterinário pediu para me agradecer, porque ele precisaria vomitar. E aí, na sequência, acho que foi no outro, no outro dia, terceiro dia por aí, ela aparece com o cachorrinho no portão, né? Vim trazer ele para te agradecer. Tem mais uma pergunta já das meninas da internet. Ótimo, vou responder essa, só que como eu deixei a outra também, sem responder da criança, atendo bebês, tá, gente? Atendo bebês, atendo, adolescentes, tem mães que me enviam adolescentes nessa época da pandemia, que eles estão trancados, né? E indo para a questão da cirurgia, antes e pós, gente, é fantástico. As pessoas, elas vão com mais confiança, com mais tranquilidade. Trabalho muito a questão da respiração, e isso porque minha respiração, ela é curta. Então, querendo ou não, eu vejo primeiro a mim, aí eu consigo ver o outro. Então, eu vou trabalhar o outro dentro do processo dele, de até onde ele pode ir. Então, essas pessoas que vão passar por cirurgia, ou passaram por cirurgia, também atendo. Eu estou atendendo, inclusive, em home office, tá, gente? Isso facilita até mesmo no processo, dá alguma dificuldade no processo de coagulamento do sangue, não sei se tem alguma coisa a ver isso, mas provavelmente com a parte do corpo interno funcionando bem, né, o processo cirúrgico acaba sendo até melhor, né. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, mais uma. Eu espero em Deus que chegue logo em Mato Grosso do Sul. Mas os grandes centros, gente, os médicos e os enfermeiros, eles têm formação em reiki. Eles têm formação em práticas integrativas. Então, a pessoa que vai passar para a cirurgia, o que o médico faz? Ele já atende, ele ajuda a pessoa. Olha, para vocês terem ideia, Albert Einstein, esse libanês, eu estou dizendo isso de quem mora lá em São Paulo, é terapeuta e pôde me confirmar isso. Emílio Ribas, gente, é fantástico. Esses hospitais, eles trazem a terapia holística, eles trazem as práticas integrativas para o meio deles. E o que acontece? Tem alas de terapia integrativa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático de terapia integrativa. Vou pegar aqui seu ombro como exemplo. Bom, ele está aqui com a bursa inflamada, conhecida popularmente como bursite, tá? Então, ele vai ao médico, ele vai ao ortopedista, o ortopedista confere, pergunta se teve algum esforço repetitivo, vai fazendo as perguntas, e aí ele
diz assim, bom, então vai passar por exames. Nesse inteirinho, você vai tomar um remédio, vai passar um remédio para você, para amenizar, né? Causar analgesia e você vai fazer os exames. Feitos os exames, descobriu que realmente há uma inflamação na bursa. Então, essa pessoa, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai passar, ela vai tomar os remédios, ela vai fazer fisioterapia, passou ou não. E ela retorna ao médico. Nossa, de novo, você com o mesmo problema? Aí, vamos supor que essa pessoa foi lá no Albert Einstein, tá? Passou pelo médico, o médico verificou. Eu gostaria que você passasse na sala tal, com a terapeuta tal, com o terapeuta tal. Foi verificar, sabe o que é? O Nicolas é uma pessoa que ele guarda muito. Ele não gosta de externalizar o que ele pensa. Ou o Nicolas é aquela pessoa que é como se tivesse um capacetezinho. Ele pega o capacete, enfia na cabeça do outro e diz: durma com isso, viva com isso e cala a boca, porque quem deve pensar que sou eu, o meu ponto de vista é que vale a pena, então fique quieto. E, dessas duas formas, ele está explorando o ser dele, esse ser humano. O que ele está fazendo? Ele está buscando lixo alheio, trazendo lixo para o campo dele. Se nós somos seres eletromagnéticos, a gente tanto expele como a gente atrai. Então, o que acontece? Ele, lá com a pessoa que ele gosta, ele falou assim, você cala a tua boca, porque eu penso assim, porque não sei o quê, não sei o quê. A vida dele é sempre assim. É sempre fazendo o outro aceitar a opinião dele. O que vai acontecer? Ele vai começar a sentir dores. Porque nesse contato com esse campo, ele vai se sentir mal. Ou o Nicolas é aquela pessoa de, tá bom, então, amém. Amém. Vai fechar, vai dar problema na tireoide. Essa região, e aí a gente entra na questão dos centros de força, viu, Nicolas? Nós, uma pessoa aqui, por exemplo, em pé, vamos pensar, nós temos o primeiro centro de força, que é o chakra básico, que diz respeito ao nosso poder de estar nesse mundo. E a cor nessa região é o vermelho. Vai chegar até a suprarrenal. Então, nós temos o segundo centro de força, que é na região do umbigo, que é o esplênico, que é a região da sexualidade, que é a região dos desejos e do estar comigo, da autoestima. A cor é laranja. Depois vamos chegar no centro de força, que as pessoas sentem muito e vivem buscando ajuda, que é a região gástrica, o plexo solar. Cor amarela, é como se eu estivesse trazendo sol para ali para limpar. E é uma região que tem várias vísceras. É uma região que assim é conhecida como ponto irascível, o ponto da ira. Depois nós vamos subir um pouquinho, vamos chegar ao cardíaco, chakra cardíaco, que é uma ponte entre outros chakras, a cor verde. Segundo consta, nossas córneas, a primeira cor que processa é o verde. Olha que lindo. E vocês podem notar que coração não tem câncer. Já pararam para observar isso? Então, ele que segura todo o embalo, toda a situação do nosso corpo, é o coração. Depois nós vamos para o outro centro de força, que é a região da garganta, que é o laríngeo, que foi esse exemplo que eu dei aqui do Nicolas. Tá? Então, vai atender toda, até a ponta dos dedos. Passa todinha até a ponta dos dedos. A cor aqui é o azul celeste. Depois nós vamos para esse centro de força, conhecido como o sexto chakra, ou ponto, né, frontal, na verdade, chakra frontal da intuição. Eu tenho um caso aqui em Ponta Porã que um carro passaria por cima de uma criança dando ré. E eu estava atendendo um caso que tinha acontecido várias situações na vida de um rapaz. Aí vocês vão falar, mas espera aí, sexto sentido não é de mulher? Não é mulher que tem sexto sentido? O rapaz estava sendo atendido e eu alertava ele, eu preciso que você preste muita atenção aos avisos que você vem tendo. Porque ele dizia assim, tudo que acontece na minha vida, incrivelmente, é como se eu fosse avisado antes. E eu não dou valor a isso. E ele estava no celular, a criancinha estava com ele, a mãe entrou no supermercado com a outra criança e deixou a criancinha com ele. Nisso, essa criança foi. O estacionamento escuro, um carro, uma moça pegou e vinha dando ré. Adivinha onde estava a criança? Bem no meio do carro. Ia passar por cima. Ele não sabe com que velocidade, que ele sentiu que ele tinha que soltar o celular. Ele soltou e olhou, ele não sabe, ele tem um problema na perna, como que ele conseguiu puxar aquela criança e a mulher passou e olhou e viu que alguma coisa estava errada ali.
Então, olha só a importância de você trabalhar esse centro de força da intuição. Muitas vezes a gente é avisado do que pode acontecer e a gente não dá ouvido. E depois, por final, essa região aqui que é o chakra coronário, coroa. Relação nossa com o alto, com Deus, com Krishna, Buda, enfim, com o que você acredita. Esse ser superior. Lembrando, e para fechar essa fala do centro de força, que o terapeuta holístico, ele não está trabalhando com religião. Vocês estão vendo eu falar de energia? A energia está aí, gente. Seria uma física quântica, no caso. Física quântica, perfeito. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Lá no seu quarto tem um nicho, vocês sabem, aquele nicho, aquele quadradinho, e a ponta daquele nicho, porque tem vários tipos, mas vamos pensar que o seu seja quadrado. A ponta daquele nicho dá bem na região da tua cabeça onde você está deitado, está dormindo. Está lá, deitado, né? Onde você deita, cabeceira. Mas você sente um mal-estar, você não dorme direito, você vive agitado. Olha a ponta do nicho como se fosse um raio laser bem na tua cabeça. Olha aquela janela que vive estourando lá, o seu olhar de mundo, fica olhando só para fora, vai dar problema na janela. A maçaneta, você não sabe externalizar, fecha. Maçaneta estoura das portas. Nossa, Dircélia, eu não sei o que acontece lá em casa, mas a parte elétrica vive estourando. Sistema nervoso. Ah, meu banheiro, não sei por quê. Estoura direto o encanamento. Consegue drenar as situações, gente? Rim, bexiga, vai ter problema. Eu sei que eu já ouvi dizer muitas vezes de algumas outras pessoas que já fez algum tipo de consulta, mas agora que estou na presença de uma terapeuta, eu queria tirar essa dúvida minha particular. Conforme você estava falando do alinhamento dos chakras e foi falando alguns órgãos vitais do corpo, por exemplo, a cada sentimento, sendo ele bom ou ruim, é verdade que ele pode causar uma patologia dentro, interno, tipo, nos órgãos? Um exemplo, assim, eu estava com uma dor abaixo da minha costela, certo? E muitas pessoas falaram, assim, que eu estava passando por um processo que, tipo assim, estava me deixando muito irritado e nervoso. E logo depois que isso passou, que foi concluído, melhorou. Eu tomei remédio, fiz exames, fiz ultrassom, tudo, e isso daí não estava tudo ok, em perfeitas condições. Então, realmente, eu coloquei a minha crença nisso, entendeu? Provavelmente por estar o estado nervoso, eu tive a melhora, no caso dessa dor. Isso está ligado à terapia holística, no caso a quântica, do meu Sim. estado? O que você tem que observar é o seguinte, são processos psicossomáticos. Hoje você passa por uma situação desagradável, aí você passa por ela, daqui a pouco você passa por outra e você não vai resolvendo isso internamente. Isso vai causar uma patologia? Vai, o câncer é prova disso. Câncer é prova de que você não consegue lidar com as situações. Vocês podem ler o livro do Val Capelli, gente, Metafísica da Saúde, são 5 volumes. Cristina Cairo, maravilhosa. Patrícia Cândido. Vocês vão ver materiais aí que vão externalizar a respeito dessas situações. Então, precisa trabalhar isso. Que maravilha. Que bom, né? E eu achei muito interessante isso que você falou também da física quântica. Eu acredito que todo mundo tinha que saber, principalmente agora quem está assistindo na palestra e os acadêmicos que estão aqui, saber a importância da física quântica e também já relacionar a terapia holística com, com tudo isso para que, além do mais, no caso, garanto que, igual agora, poucos profissionais têm acesso a uma palestra como essa, ou então essas informações, sem que gaste muito dinheiro, no caso, procurando um curso, ou então um tempo, que garanto que você está nesse caminho, já tem um longo período. Então, aproveitando aqui para você que é futuro esteticista, ou algum outro tipo de profissão, tenha isso como um bônus, né? Uma coisa extra para você ajudar o próximo e também se ajudar, entendeu? Porque acredito que deve ser uma corrente muito grande, né? Isso daí de trabalhar com a terapia holística. Eu vejo também que alguns materiais que você trouxe aqui, eu já vi também em algumas clínicas ou algum espaço de beleza também que já atua nessa área.
E eu gostaria também que você apresentasse para nós um pouquinho sobre os produtos. Ah, sim, vou apresentar. Só vou fazer um adendo antes, para deixar assim bem claro para todos que estão assistindo, para vocês que estão aqui. A terapia holística, as práticas integrativas e complementares de saúde, gente, ela não anula a ida ao médico. Ela não anula o atendimento médico. Então, assim, você vai ao médico, eu tenho casos de pessoas, eu atendo psicólogo também. Eu atendo pessoas que ela vai ao médico, toma o remédio, vem comigo, passa pelas sessões, Dircélia, eu estou ficando tão bem, e o médico disse que vai reduzir. Dircélia, o médico vai retirar a medicação. Então, assim, eu não retiro medicação de ninguém. Jamais eu vou pedir para você, ó, não precisa ir ao médico, vem aqui no espaço terapêutico, de jeito nenhum. E todos nós, terapeutas, sabemos da importância do médico. O nosso trabalho é junto, é ao lado, é para facilitar, para reduzir essas filas aí homéricas que temos, né, gente? E aqui em Ponta Porã estamos passando por isso, inclusive. Bom, vamos falar então agora sobre o material que eu tenho aqui. Eu adoro estudar, tenho várias técnicas, passaria amanhã falando delas, mas vou selecionar algumas aqui. Este daqui é a minha segunda formação de cone hindu, por favor. Aqui são cones, tá, gente? Esses cones hindus, ele vem com a doutora Emily Hasbeni, americana. Dentro desse curso de cone hindu, também faço diagnóstico, que é a metafísica da saúde, que eu já venho estudando também há algum tempo, mas aprendizado não quer demais. Então, esses cones, o que eles fazem? Aqui, vocês estão vendo eles por cores, por quê? Porque eles vão agir mais especificamente em alguns casos. Aqui, por exemplo, esse rosa, eu tenho um caso de cliente que tem problema seríssimo com a mãe. Consigo e com a mãe. Então, eu trabalho esse cone. Dircélia, esse cone você vai trabalhar onde? Então, olha aqui, trouxe o isqueiro só para demonstrar. Então, com o cone, eu coloco no canal auditivo, tá? Eu acendo aqui, ele vai queimando. Qual que é o processo do cone? O cone, o oxigênio entra, adentra o meio do cone. Isso daqui é feito de parafina. Todo cone ele vai vir com um pouco de parafina, mesmo que ele seja de cera de abelha. Esses aqui eles são de cera de abelha, mas ele tem uma porcentagem de parafina. Então, quando o fogo passa aqui, vai queimando. Então, qualquer pessoa pode fazer? Eu não indico. Eu me auto-aplico cone. Se vocês pudessem ver, você fala, essa mulher é louca. Às vezes eu faço nas costas, né? Mas é porque a gente já tem um certo tempo, uma certa prática, mas eu não indico para ninguém. Dircélia, mas então quer dizer que as pessoas não podem fazer? Bom, esse aqui é o cone de Paulo Santos. A gente está falando de ambiente. Então, eu tenho aqui empresário em Ponta Porã, que comprou e levou para fazer no restaurante, para fazer na empresa. Aí eu disse, não vai fazer na frente dos funcionários, porque às vezes o funcionário não entende e vai achar que você está fazendo macumba, né? Mas é limpeza de ambiente. Então, vamos falar assim, no canal auditivo, ele vai ajudar a limpar os seios da face. Então, ele vai ajudar a desobstruir a secreção. Então, sinusite, rinite, pessoas... Essa época, mesmo a época que eu mais uso cone. Olha, comprei bastante cone, porque eu já sabia que nessa época é uma época que a gente usa bastante. Então, assim, além dele ir para esse processo mais específico, ele vai ajudar nisso também. E no centro de força, Dircélia, sim, todos nós temos a aura. O que é a aura? É a nossa proteção. Então, tem pessoas que falam assim, Dircélia, eu vivo cansada, eu vivo mal, eu vivo estressada. Às vezes é uma pessoa que ela precisa de ajuda, limpeza energética. Então, ela vai, eu observo tudo, e aí eu faço. Ela começa a bocejar, ela tem sono. Tem gente que fala que gosta de ir no espaço para dormir. Eu falo, que sacanagem. Porque acaba dormindo. Bem leve. Então, esses aqui são os cones. Eu já vi pessoas utilizando, como você falou, que limpa, né, os seios faciais, que melhora até mesmo a audição. Pessoas às vezes ficam... Não digo que não limpa o ouvido, gente, mas igual, por exemplo, assim, o próprio corpo gera uma secreção, né, nos ouvidos. Então, tipo, a cera do ouvido, eu vi também que isso daqui faz uma limpeza muito boa, que a pessoa acaba escutando coisas assim, o alfinete caindo no chão, né?
O Conindu, ele aumenta a intuição. O Conindu, ele ajuda a dissolver o cerume. Agora, falar que a sujeira, que o que sai daqui é do ouvido, eu já não faço isso, já não falo. Por quê? Porque como o ar entra aqui, o oxigênio que passa vai fazer com que desça essa parafina, essa cera de abelha, vai ficar mais denso quando o problema já é mais físico, vai ficar mais pozinho quando é um problema mais energético, e vai depender muito. Então, eu não me apego muito a isso, eu me apego à chama. Tem chama que parece que é um coelhinho, tem chama que parece que é um vendaval. Aí está fechado o lugar, e você está fazendo quando a pessoa está... misericórdia. Então, a pessoa está bem mal mesmo, e a pessoa depois ela fica realmente com sono, ela fala, Dircélia, como que eu estou me sentindo leve? Então, é uma bênção. Gente, eu me esbaldo, gente, falando Dá sobre. para perceber que você gosta bastante, e isso é muito bom, porque até então, por causa desse amor pela sua profissão, que convidamos você para ser a nossa terapeuta palestrante hoje, né? E lembrando também, eu queria chamar a presença da professora Tássia para ela falar sobre o sorteio que você vai fazer para nós hoje também. E eu, particularmente, né, eu gostaria de agradecer você, cara, foi muito bom. Eu que sou acadêmico do terceiro semestre, sei que vou ver muitas coisas também para frente. Aqui tem minhas amigas também, que, se vocês me permitem, eu queria citar o nome delas, que eu tenho a Lívia, a Rayane, a Sara, a Larissa, a Raquel, a Paola, que estão aqui presentes, né, que estudam comigo e tiveram a oportunidade de estar presente aqui e escutar detalhadamente tudinho que a terapia holística traz de benefícios, e pode ter certeza que nós vamos agregar, sim, a nossa profissão futuramente. Eu agradeço, e só para fechar minha fala, a reflexologia, a auriculoterapia, elas são fundamentais, gente, elas ajudam bastante. A auriculoterapia, ela é japonesa, ela é por sistemas, uma forma muito mais prática para vocês que pretendem fazer um curso de auriculoterapia, porque tem a chinesa que ela já é por pontos, essa por sistemas, tá? E temos aí várias possibilidades. Muito obrigado. Bom, gente, muito proveitoso, né? Eu estava ali escutando, meu Deus do céu, só fico sorrindo. Eu comentei com a Dircélia, até ia comentar com os alunos, né? Eu comecei a introduzir o estudo também sobre a terapia holística, né? E até conversei com a Dircélia, quando ela for dar curso, para ela avisar a gente. E daí, assim, eu vou, né? A gente providencia quando você for fazer, né? Quem sabe a gente consegue realizar com os nossos alunos também, né? Quem tiver interesse. E Próxima semana, quando acadêmica, se tudo permitir, que tudo fica bem, quando a gente puder vir todo mundo na escola, com fazer umas certeza, apresentações, seria muito legal. com certeza, com certeza. E a gente tem um projeto aí de entrevista, né? E você foi a nossa primeira entrevistada. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que dá para a gente ir para o nosso momento, então. E daí, depois do nosso momento, a gente vai fazer o sorteio, tá? Então, acho que a Dircélia pode conduzir, né? Bom, pessoal, é o seguinte, nessa época da pandemia, tem havido muitos casos de ansiedade. A gente diz assim que o orbe terrestre ele está mais denso, porque, infelizmente, há muita tristeza. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Poder fazer uma técnica com vocês de uma forma que não tome tanto tempo, mas que seja eficaz, é importante. Então, assim, você que está em casa, vocês que estão aqui, interessante se faz trabalhar bastante a respiração. Quando se trabalha a respiração, o cérebro ele oxigena melhor, você consegue processar melhor as situações. Então, neste momento, nós vamos fazer, eu vou ensinar para vocês o que vocês podem fazer. Vocês que estão aqui, que tem que estar estudando, tem que estar sempre antenado ao estudo. Você que vai para o serviço, enfim, para qualquer pessoa vai poder fazer essa técnica.
Então, vamos lá. Eu vou fazer uma demonstração rápida e aí nós vamos fazer juntos. Eu vou dar a dica, aliás, para vocês fazerem e vou dizer para vocês a forma como você vai fazer em casa e vocês que estão aqui. Eu vou dar para vocês 3 cores. Você vai relaxar e é interessante, é impressionante como dentro da radiestesia, vocês devem conhecer, já deve ter ouvido falar da forquilha que encontra água, né? Isso aqui é a mesma coisa no corpo da pessoa. Então, pelo seu próprio corpo, você pode ter tomadas de decisão, porque o seu corpo vai te dar essa resposta, quando você estiver se conectando. Por isso a importância da meditação. Então, a meditação que você vai fazer é por meio da respiração. Trabalhando a respiração, aliás, minto, pela cor. Então, assim, neste momento, você vai imaginar vindo do alto, a cor violeta, que adentra bem no meio da tua cabeça, chegando na glândula pineal. Vamos supor que aqui seja a minha nuca, aqui minha frontal, a testa, e aqui a nuca. Bem no meio, tem uma glândula chamada pineal. Essa glândula pineal, neste momento, você transforma ela em um cristal violeta. Então, a cor violeta desce. Vocês podem ir fazendo de olhos fechados, tá? Imaginando descendo. A cor violeta desce, chega nessa glândula que agora se transforma em um cristal. Vocês vão abrir o peito, o tórax, vão abrir, inspira puxando o ar pelo nariz, solta pela boca, levemente, faz a expiração. E vão imaginando, agora vão fazendo várias vezes isso, imaginando esse cristal passando por todo o corpo. Esse cristal violeta, ele vai produzir o quê? Ele vai ajudar você a fazer a limpeza, a depuração. Então, você vai fazer com que esse cristal vá até os seus pés, vai voltar e vai continuar brilhando no meio da tua cabeça. É como se fosse uma estrelinha no meio da tua testa, mas lá dentro. Vamos lá. Inspira. Solte o ar levemente. Observe sua respiração. Não mexendo os ombros, porque a respiração é no meio do peito. É ali que você vai movimentar. Você vai fazendo esse processo, se conectando com essa esfera, somente essa esferinha de cristal violeta, que vai e vai voltar. Detalhe, ela vai em círculo, ela vai limpando, girando, girando, girando dentro de você. E você está inspirando e soltando o ar. Lembre-se, é isso que faz com que você empurre ela, ou seja, faça com que ela gire, ela ande no seu corpo. Eu vou só agilizar o processo porque a gente está dentro de um processo de horário, mas aí vocês entendem que vocês estão fazendo isso, ele vai voltar, vai estar brilhando agora na tua testa. Agora, você vai imaginar vindo do alto de novo a cor violeta. Ela vai encostar bem lá no alto da tua cabeça. Vai voltar um pouquinho para cima. E você vai inspirando e vai formando um triângulo, que vai chegar lá embaixo, as pontinhas, e vão passar pelos seus pés, como se você estivesse sentado em chinesinho. Inspira, solte o ar, fazendo esse triângulo. É uma cor violeta intensa, de proteção, de limpeza. Na sequência, para finalizar, você vai imaginar um cubo agora, passando, esse cubo ele vem do lado, né? Ele vai fechar esse triângulo, travando ele. Então, veja bem, você faz uma limpeza interna, você faz uma proteção externa com o triângulo e fecha com o cone dourado da prosperidade em todos os sentidos. Inspira e vai soltando, vai formando. E assim termina, então, este momento holístico. .
façam quantas vezes forem necessárias, tá, gente? Muito tranquiliza. Bom, pessoal, agora nós precisamos realizar o sorteio. Para que a gente faça isso, eu preciso que vocês que estão pelo YouTube escrevam o nome completo, né? Pode ser ali nos comentários mesmo, tá? Pode escrever o nome completo e aí a gente vai recolher esses nomes e também recolher os nomes de quem está aqui, tá? E aí nós vamos fazer pelo sorteador, que é pelo próprio Google. Ele é um sorteador online, daí a gente projeta aqui para vocês, tá? Vamos dar só um intervalinho de mais ou menos uns 5 minutinhos e daí a gente já retorna, tá bom? Aguardem aí um pouquinho.
Então o pêndulo, ele vai fazer que processo? Ele vai fazer esse processo da radiestesia, que é a radiação do ser. Quando eu atendi aquele cachorrinho, eu fiz a radiestesia nele, ele também tem os 7 centros de força. E ali foi verificado que realmente a pergunta foi: ele ingeriu o veneno? Sim. Aí a Dircélia teimosa faz a pergunta de novo. Ele ingeriu o veneno? Sim. Eu falei, não, ele vai mentir. Ele ingeriu o veneno. E o veterinário confirmou, ele havia ingerido o veneno. Oi. Bom, pessoal, eu tenho aqui, então, eu peguei todos os nomes aqui do nosso chat, tá? Quem ainda não colocou, coloca para a questão da nossa presença também, tá bom? Bom, então eu coloquei todos os nomes aqui nesse embaralhador de nomes, certo? E aí eu coloquei os nomes dos acadêmicos que estão aqui também, tá? E aí, os primeiros, como são 10 prêmios, né, Dircélia? Os primeiros 10 nomes, a gente vai colocar na sequência dos prêmios que estão aqui. Então, a gente vai embaralhar esses nomes agora, e aí, conforme for saindo, eu já vou falando para vocês, tá? Bom, vamos lá. Não sei quantos nomes tem aqui, acho que deve ter mais ou menos uns 20 nomes, se eu não me engano. Então, vamos lá. Embaralhar. Aí. Então, aqui, se vocês verem, saiu todos os nomes, né? Mas a gente vai pegar os primeiros 10 para poder dar o prêmio. Bom, então, a Inês Conceição ganhou uma sessão de terapia holística com a Dircélia. É sortuda, hein? Camila Fernanda também ganhou uma sessão de terapia com a Dircélia. Graciela ganhou um batom líquido da Seitu. A Liz Carolina ganhou um batom cremoso da Seitu. A Natália Antunes ganhou um lápis de sobrancelha. Depois eu vou anotar todos esses nomes certinho. A Sara Gabriela ganhou um sabonete líquido da Seitu também. A Juliele ganhou um pó compacto da Seitu. A Rayane Franco Pinheiro ganhou um blush também da marca Seitu. E a Geina Ramires e a Lívia Mendonça ganharam um Ego 10 da OmniLife, né? Muito bom. Então, só para confirmar, pessoal que ganhou aqui no sorteio vai retirar o prêmio com a Dircélia, é isso, Dircélia? Lá no seu espaço? Isso. Aí eu vou passar o endereço, vou selecionar esses nomes aqui e vou passar o endereço para vocês do Espaço Bem-Estar, né? Ou se você quiser passar aqui já, pode passar. Alô? Bem, pessoal, a Seitu significa Seja Você. É uma cosmética vegana, com linha vegana, sem parabenos, que é fantástico, né? Significa que é sem aquele monte de conservantes. Hipoalergênica, quem tem problema com alergias, né? Com produtos, com cosmética, não vai ter problema. Esse é um presente doado pelo meu esposo, Ronaldo Cássia, que trabalha com a OmniLife, que é uma nutrição micelializada, fantástica, tecnologia da NASA. Então, ele vai repassar a vocês, tá? Vai ficar para ser retirado lá no espaço terapêutico e ele vai retirar, então, assim, ao telefone dele para entrar em contato e ele repassando, tá? É isso, então. Bom, pessoal, quero agradecer novamente a presença da terapeuta Dircélia. Muito obrigada pela sua disponibilidade e que nós possamos ter outros momentos assim, né? Quem sabe para o próximo semestre, que nós temos, no sexto semestre agora, nós temos uma disciplina bem ligada a esse assunto que você falou hoje. Então, a gente pode, quem sabe, combinar da gente fazer
você estar presente em alguma aula, né, ou até mesmo a gente fazer uma palestra sobre isso, né. E fica aí o convite novamente para você, tá bom? Muito obrigada. Gratidão, gratidão, Tássia, gratidão a vocês que estiveram aqui presencialmente, né. Deus abençoe grandemente vocês, a cada um de vocês. Gratidão a quem pôde, né, estar aí assistindo. E estamos aí no Espaço Terapêutico Bem-Estar, em frente à Escola Estadual Ademarques, 828, Centro, tá? Aqui em Ponta Porã. E só é procurar e a gente está aí. Eu atendo por agendamento, tá, gente? Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos vocês.